A igreja já encontrou? Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos chefes dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje vê a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Aleluia. Pode se sentar e aplaudir ao Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, né? Aleluia, Jesus. Eu creio que todos vocês que estão aqui, a maioria já conhecem essa palavra. Quem não conhece, quando você estiver na tua casa tranquilinho, senta lá, começa a ler com calma e observa bem, porque nós sabemos que toda a palavra de Deus ela é perfeita. O inimigo ele não deixa nem eu nem você ler a Bíblia, porque quando nós começamos a ler, vai abrindo os nossos olhos espirituais. E nós começamos a pegar amor pela palavra. E nós começamos a sentir desejo de aprender a palavra. Então, o inimigo, como sempre nós já sabemos que ele não vai permitir que nós lemos a palavra do Senhor. Ele sempre vai pôr algum impedimento, desânimo, preguiça. Você fala, não adianta eu ler porque eu não entendo. Entende sim, quando você for ler, você ora a Deus, fala: Espírito Santo, eu vou estar lendo a tua palavra, que o Senhor venha me revelar, que o Senhor venha me dar sabedoria e entendimento para que eu possa entender. E se de todo o meio você não conseguir entender, pergunte a alguém que você saiba que conhece um pouco mais. Eu vivo perguntando: Pastor Rogério, o que significa isso? Pastor Rogério, o que é isso? E ele vai me explicando. Amém? Aleluia, Jesus. Muitos me chamam de pastora, mas eu sou a esposa do pastor, a adjuntora que Deus colocou do lado dele. Eu não sou uma pregadora, amém? Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, vou trazer essa palavra. Eu creio que Deus vai trazer algo para vocês, porque Deus ele é fiel. Aleluia, Jesus. Porque nós sabemos que todos nós temos que servir, somos servos de Deus. Independente de carteirinha ou de posição dentro da igreja, temos que saber servir ao Senhor. Desde limpar um chão, servir uma água, quando você faz com amor, você vai ser abençoado pelo Senhor, amém? Então vamos entrar aqui nessa palavra. Aqui a palavra do Senhor nos fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem, né? Era chefe dos cobradores de impostos. Ele era o chefe. E nós sabemos que os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos e nem bem-vindos pelo povo. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. E naqueles dias, Jesus estava operando grandes milagres. Jesus estava andando por ali, ele estava curando, libertando, fazendo a obra. E eu creio que Zaqueu começou a saber o que Jesus estava fazendo. E a palavra do Senhor diz que Jesus entrou em Jericó. E onde Jesus estava, virava um alvoroço.
onde Jesus estava, você olhava de longe, você já sabia, porque tinha uma multidão. Pessoas de todos os tipos iam até Jesus. Pessoas que iam para ser curadas, pessoas iam por curiosidade para ver, pessoas iam para saber, para conhecer, para ver o de quem todos estavam falando. Aleluia. E naquele dia, a palavra diz que Jesus entrou em Jericó. E Zaqueu, ele era um rapaz de estatura pequena, e ele queria ver Jesus. Ele estava com muita curiosidade, ele precisava muito ver Jesus. E a palavra de Deus diz que ele subiu numa figueira brava, uma árvore, né? Para que ele pudesse ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E o que aconteceu? Aleluia. Quando ele estava lá, eu creio que ele nem imaginava que Jesus nem ia ver ele. Na mente dele, eu creio assim que ele pensou: eu vou subir ali somente para ver. Jesus não vai ter tempo para mim, Jesus não vai me observar. Mas aquele dia foi o dia que o Senhor escolheu para a salvação chegar até a vida de Zaqueu. Aleluia, Jesus glorificado. Como aconteceu na minha vida e como aconteceu na sua vida, você que está aqui. Eu creio que todos nós que estamos aqui temos um testemunho para dar. Se todos nós viemos aqui na frente, nós temos um testemunho de vida. A irmã Alessandra estava testemunhando de como ela chegou na presença de Deus. Estava toda destruída, estava com depressão, em pânico, sofrendo. Mas Jesus determinou para ela o dia dela, né, ter um encontro com o Senhor. E nós sabemos, igreja, que quando Deus determina algo, como a minha mãe disse aqui, a Benê é minha mãe. Quando Deus determina algo, quando Deus quer mudar algo, não importa. Pode estar tudo decretado, papel assinado, Deus muda decreto, Deus vira a situação e Deus vai e Deus faz. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo para você nessa noite, talvez você entrou aqui neste lugar desanimado, decepcionado. Talvez você entrou aqui nesse lugar, você já não crê mais, você até mesmo perdeu as esperanças na sua vida, mas não desista de crer. Aleluias. A minha mãe estava dando testemunho da minha irmã. A minha irmã hoje está morando numa casa no quintal da minha mãe, a qual Deus está dando graça para ela. Ela está reformando, ela já comprou o piso, Deus está abençoando. Eu creio que vai ficar tudo bonitinho para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas vezes, naquele momento do apartamento, ela pediu oração para mim. Eu orei. Só que muitas vezes a gente fala as coisas e o profeta de casa não tem honra, né? Vamos falar a verdade. Mas Deus, ele é misericordioso e não permitiu que viesse dar certo. Naquele momento ela achou ruim, ela ficou triste, decepcionada. Mas o que seria dela hoje, né? Para pagar a prestação alta e sobreviver com 2 filhos. Talvez você está aqui hoje, você não está entendendo o não de Deus para a tua vida. Talvez você não está entendendo o porquê que Deus não permitiu que acontecesse o que você estava querendo, o que você estava almejando. Deus, ele sabe todas as coisas. O não de Deus para nós é porque ele nos ama. Às vezes, se Deus não falar o não, se Deus não paralisar nós ali, nós até mesmo caímos num buraco. Aleluia, Jesus. Mas quando chega a nossa hora, quando chega o dia de nós termos um encontro com o Senhor, esse dia, ele chega, Jesus vem, não importa o que aconteça, ele faz. Aleluia, Jesus. Eu tirei umas lições aqui, vou tentar pregar assim, mas vamos ver se vai dar certo, amém, igreja? Vamos ver. Uma primeira lição que eu tirei aqui, a primeira lição. Não estou nem enxergando para ficar ali, uma situação. A busca pela presença de Deus, mesmo quando enfrentamos obstáculos. Aleluia. Zaqueu, ele tinha um grande obstáculo. A estatura dele, a multidão, né? As pessoas, eram muitas pessoas, ele não conseguia ver. Eu creio que ele ficou pulando e tentava pular para ver nada. Mas ele teve uma ideia. Ele viu a figueira brava, aquela árvore enorme. Ele falou: seja o que Deus quiser, eu vou subir lá em cima. Ele não olhou. Ele simplesmente colocou no coração dele que ele tinha que conhecer Jesus, que ele tinha que ver Jesus,
Ver aquele homem que todo mundo estava falando, que estava curando, que estava libertando. Ele não olhou para o obstáculo, ele não olhou para o povo, não olhou para nada. Ele se levantou, aleluia, teve uma atitude e subiu naquela árvore. E Jesus olhou para ele. E quando Jesus falou para ele assim: ô Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Você imagina? Pensa bem, como que Zaqueu não se alegrou? Porque Zaqueu falou assim: nossa, eu nunca imaginei que Jesus iria até mesmo me ver. Jesus vai na minha casa. Só que naquele tempo, naquele momento, naquela situação, as pessoas começaram a julgar Jesus. Como eu disse para vocês de início, era uma grande multidão que acompanhava Jesus. Uns estavam lá por cura, outros estavam lá procurando algo, ver por curiosidade, outros estavam lá para acusar Jesus, até mesmo para prender Jesus, levar Jesus para a morte. E a palavra do Senhor diz que eles não se conformavam. Nossa, como que pode Jesus ir na casa desse pecador? Esse homem é um pecador, esse homem é um ladrão, né? Aleluias. Porque eles viam os cobradores de impostos como inimigos. Porque os cobradores de impostos trabalhavam para Roma. Então, para eles eram inimigos. Então, eles não se conformavam. A multidão começou a julgar Jesus. Só que quando Jesus, ele se apresentou a Zaqueu, quando Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, ó, desce. Naquele momento, Zaqueu, ele compreendeu que alguma coisa diferente estava começando a ser gerado dentro dele naquela hora. Por quê? Zaqueu, ele era um homem que conhecia as leis. Ele era conhecedor das leis, ele sabia tudo. Ele sabia tudo que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Só que Jesus, muitos... Eu estava comentando esse dia com o pastor Rogério, eu tenho lido muito o livro de Mateus, eu tenho visto, aleluia Jesus, que os sacerdotes, eles sempre buscavam acusação contra Jesus, para querer prender Jesus, matar Jesus, até mesmo porque havia necessidade, para que a palavra de Deus viesse se cumprir. Mas, aleluia, esses homens, eles sempre buscavam algo contra Jesus. E Jesus, ele sempre disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Muitos cobravam de Jesus sobre o sábado, porque Jesus curou no sábado Jesus libertou. Jesus, ele quis dizer que ele era o Senhor do sábado. Deus não criou o homem para o sábado. Aleluia Jesus. O sábado, eles adoravam muito o sábado. Eles não diferenciavam o amor do sábado. Para eles, sábado era Jesus. Para eles, sábado era Deus. Para eles, sábado era tudo. Mas não era assim. Jesus queria mostrar que o amor é a base de tudo. Jesus queria mostrar que não adianta você querer ser um religioso. Não adianta você querer obedecer uma coisa e não obedecer a outra. Aleluia. Então, naquele momento que Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, ele estava quebrando regras. Jesus, ele, na cabeça daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, Jesus era um baderneiro, era um falso profeta, era um homem que veio para desfazer as leis, para que mudar a cabeça das pessoas. Então, por isso que eles não aceitavam Jesus. E, aleluia, quando Jesus falou assim para Zaqueu que ele iria para a casa dele, o que aconteceu? Olha aqui. Mais que depressa, Zaqueu disse para Jesus, ó: Senhor, peraí, apressando-se desceu com júbilo e recebeu com júbilo, e vendo tudo isso murmuravam, né? Acabamos de falar sobre isso. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha bem para vocês verem. Olha bem para vocês verem.
Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele sabia diferenciar lei, ele sabia diferenciar o que Jesus estava trazendo, porque ele conhecia a palavra, ele sabia que tinha que ser dizimista, ele sabia que ele tinha que ofertar, ele sabia tudo isso, ele sabia que ele não podia roubar, mas ele sabia que ele roubava, porque se ele fosse um homem honesto, jamais ele nem ia falar isso para o Senhor, ele ia somente, não ia nem tocar nesse assunto, porque a boca fala do que está no coração, né? O que o teu coração está cheio. Se ele expressou, é porque dentro do coração dele ele tinha certeza que ele roubava. Só que ele falou assim: ó Senhor, a partir desse momento que eu tive esse encontro com o Senhor, Zaqueu começou a abrir os olhos espiritual dele. Zaqueu começou a ver que as coisas não eram da forma que aquele povo estava ensinando. Como eu disse, Jesus não veio para quebrar a lei, nem para abolir a lei. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus, ele que criou tudo, ele faz da maneira que ele quer. Ele faz. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela não podia fazer aquilo, porque ela era imunda. Ela tinha que ficar na casa dela, ela tinha que ficar separada. Ela foi, tocou. Jesus poderia falar para ela assim: ô mulher, por que você me tocou? Você não está vendo que você é imunda? Eu vou ficar imundo. Jesus, ele não via dessa forma. Jesus, ele veio para mostrar que ele veio para aqueles que necessitam dele. Aleluia, Jesus. Ele veio para aqueles que precisam dele. E nessa noite eu quero te dizer, quem sabe você tem olhado para você, quem sabe você tem olhado para a tua situação, para a vida que você vive, e você acha que para você não tem solução, que para você que não adianta você tentar, que você dá 2 passos e cai. Mas Jesus fala para você nessa noite, ele veio para você. Ele está aqui nessa noite para te ouvir. Ele está aqui nessa noite porque ele sabe que você precisa ser tocado por ele. Abra o teu coração e acredite no poder do Senhor. Aleluia, Jesus. Como nós estávamos dizendo, Zaqueu, ele disse que ia, repartir as coisas que ele tinha com os pobres, que se ele estivesse roubando, ele ia, fazer tudo certinho, porque ele sabia que ele sabia a maneira que Jesus estava ensinando. Aleluias. É igual o pastor Rogério, a igreja congregação, eles não pregam oferta, não, eles não pregam dízimo, eles pregam coleta. Dízimo eles não pregam. Mas quem está lá faz segundo aprenderam lá. Estão sobre a obediência, estão obedecendo o líder que Deus colocou. Amém? Estão na igreja, tem que obedecer. O pastor Rogério, ele prega que você tem que ser dizimista, que você tem que ser ofertante. Aleluia. Zaqueu sabia que Jesus ensinava diferente. Zaqueu sabia que não era da mesma forma que a lei estava ensinando, porque senão ele não iria se expressar e falar: não, Senhor, eu vou me consertar, Senhor, eu vou fazer as coisas certas, eu não vou roubar, eu vou fazer assim, assim, assim. Então o que eu quero te dizer nessa noite? Você está sentado nesses bancos, você tem o seu pastor, talvez você não congrega aqui, tem outro pastor seu, mas você tem que ser obediente ao seu pastor. Se Deus colocou você num lugar, obedeça o seu pastor. Se você acha que o teu pastor está errado, simplesmente converse: pastor, eu não concordo com a sua atitude, me dá a bênção que eu vou para outro lugar. Você vai ser abençoado, vai para outro lugar. Agora, se você ficar na cadeira julgando o teu pastor, se você ficar na cadeira acusando o teu pastor, fazendo reunião contra o teu pastor, você será uma pessoa maldita. A maldição da palavra vai vir sobre você. Aleluia, Jesus. Então eu digo para você, tem que obedecer aqueles que Deus levantou e colocou para que nós viéssemos obedecer. Aleluia.
E Zaqueu disse: ó Senhor, eu vou vender o que eu tenho, vou dividir com os pobres, tudo que eu fizer de errado. Zaqueu sabia que quando ele teve aquele encontro com o Senhor, a vida dele não podia ser mais a mesma. Amém? Não adianta você estar sentado aqui 5, 10, 15, 20 anos, só sentado por sentar, e você não mudar a sua vida. Aquele que tem um encontro com o Senhor, a vida dele tem que mudar. Tem que mudar, porque se não houver mudança, não houve transformação, você não teve um encontro com o Senhor. Você conhece a palavra de Deus fala sobre Saulo, ele era perseguidor do povo de Deus, ele odiava, ele matava os crentes, ele não tinha misericórdia, ele odiava. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, quando Jesus veio até ele e falou com ele, ele mudou. Ele começou de perseguidor, começou a ser perseguido. Aleluia, Jesus. Ele mudou a vida dele. A palavra do Senhor diz, igreja, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós entendemos que quando nós começamos a servir a Deus, por exemplo, quando você começa, você está aprendendo. Ninguém vai exigir de você. Amém? Houve muitos bochichos aqui nessa igreja, porque o pastor Ademir veio pregar aqui e falou isso, isso e aquilo. Muitas pessoas saíram dizendo que saiu por causa disso. Só que eu não concordo. Na minha maneira de pensar, saíram porque que aproveitaram para sair. Por quê? O pastor dessa igreja, pastor Rogério, nunca pregou para você, nunca falou para você assim: ó, você não deve fazer isso, você tem que tirar essa roupa, tem que tirar esse brinco da tua orelha, tem que tirar isso. Nunca. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que quando você começa a servir a Deus, você começa a ter uma vida com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e da justiça. Você sabe, quem fala com você o que você tem que fazer ou deixar de fazer? É o Espírito Santo. A palavra de Deus é pregada quase todo dia aqui. Deus sempre fala, Deus nunca deixa a gente embora sem falar nada. E outra coisa, o cristão sabe, o cristão verdadeiro que entregou a vida para Jesus, que tem uma vida com Deus, ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Amém? E muitos saíram daqui dizendo que eu fui por causa do pastor, que não sei o quê. É desculpa. Amém, mas que Deus abençoe. E o que eu quero dizer para você, quando a pessoa começa a servir a Deus, ela não entende. Não tem como eu cobrar de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Eu tenho que ensinar para ela a palavra de Deus, não doutrinas e dogmas, doutrinas de homens. Palavra de Deus, doutrina de Jesus, que tem que ser ensinado para as pessoas. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando cada dia e vai libertando. Eu sempre falo aqui que nós não devemos fazer troca com Deus. Não devemos fazer, nunca. Mas nós que já conhecemos a Deus, que já sabemos como funcionam as coisas. Porque como a gente estava conversando esses dias, o dia que o irmão Alberto pregou, o irmão Alberto, ele é meu irmão, tá? Ele falou aqui, eu estava sentada no banco e eu lembrando, lá atrás, eu morava no fundo da casa da minha mãe e eu tinha começado a ir para a igreja. E eu fazendo janta, né? Eu chamava ele: Alberto, vem jantar. Eu arrumava um pratinho para ele, ele jantava. Eu falava: você quer que eu passe tua roupa? Daí eu passava a roupa dele. Vamos na igreja, Alberto. Limpava o tênis dele. Daí ele vinha para a igreja junto com a gente. Tipo assim, no começo, a gente vai para agradar, né? O irmão convidou, a fulana convidou. Daí ele começou a ir. Daí Deus começou a falar com ele. Ele passou por uma prova muito grande, foi jurado de morte. E Deus usou a pastora que a gente se converteu na igreja dela para falar com ele. E ele teve um encontro com Deus, ele começou a amar Deus, porque ele viu que Deus conhecia, que era verdade, que não é conversa de crente, que ali era o Espírito Santo de Deus, estava naquele lugar. E o Alberto começou a se levantar. Daí o Alberto começou a usar uma estratégia também com a Lucélia, que era amiga dele nessa época. Então, como eu estou querendo dizer para você, é normal no começo a gente vir na igreja para agradar o outro, né? A gente vem, a gente fica agradando o irmão, mas
Chega a hora que a gente tem que tomar decisão na nossa vida. Temos que servir a Deus, temos que entregar nossa vida para o Senhor de corpo, alma e espírito. Aleluia, Jesus. Porque se não for assim, nada acontece na nossa vida. Brincar com Deus não é bom, não dá certo. Aleluia. Todos nós temos, Deus tem um propósito na nossa vida. Ninguém nasceu em vão. Só que o homem tem um livre-arbítrio. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui, ó. Só que você tem um livre-arbítrio. Você pode obedecer a Deus, você pode fazer as coisas certas, ou você pode sair e falar assim: pastora, eu não sabe nem o que ela está falando, deixa eu viver a minha vida. Você pode, tem direito. Eu posso estar pregando aqui agora e posso sair ali, ó, e acabar com a minha vida. Posso tomar uma decisão errada e, através daquela decisão, o diabo acabar com a minha vida, destruir a minha vida, destruir minha família, destruir. Porque Deus me deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher se é uma pessoa abençoada dentro da igreja. Eu posso escolher se é uma pessoa maldita dentro da igreja. Mas como assim, pastora? Se você estiver dentro da igreja, conhecendo a palavra e não obedecendo, você está sendo rebelde. A palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Lá em Samuel fala. Então você pode estar dentro da igreja acabando com a tua vida. Mas como assim, pastora? Se você vier aqui na frente fazer a obra de Deus sem estar preparado, sabe o que vai acontecer? O inimigo ele vai acabar com a tua raça. Se você vier aqui na frente dar um testemunho, presta atenção, escuta. Se você vier aqui na frente dar um testemunho, sem que você esteja preparado, sem que você esteja revestido, se a dor doía 90, vai doer o dobro. Vocês entenderam? Então, igreja, eu tento dizer, o mundo espiritual é muito sério. É muito sério, nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Se você estiver dentro da igreja e não levar as coisas de Deus a sério, você está arrumando uma briga com o diabo. O diabo vai ver você dando uma de crente, ele vai falar assim: mas peraí, eu vi, parece que eu vi a fulano lá fazendo isso. Não, agora ela vai ver o dela. Parece que eu vi o fulano fazendo isso. Ele não perdoa, ele não tem misericórdia. Aleluia. Então eu digo para você, quando Zaqueu era julgado, Jesus foi julgado por ir até a casa de Zaqueu, porque Zaqueu era visto como uma pessoa que não prestava, como uma pessoa que era ladrona, que roubava, que não prestava, que não valia nada. Jesus foi julgado por tomar a decisão de ir até Zaqueu. Só que não foi em vão, porque quando Jesus mostrou para Zaqueu que havia um interesse por ele, pela vida de Zaqueu, na mesma hora, Zaqueu tomou a decisão na vida dele. Zaqueu, ele se decidiu que ele não queria mais aquela vida para ele. Zaqueu tinha muito dinheiro, Zaqueu era rico, nada faltava para ele. Só que eu creio que Zaqueu tinha algum vazio dentro dele. Tinha algo dentro dele que ele não conseguia suprir com dinheiro, porque senão ele não teria ido atrás de Jesus. Amém? Como eu disse, alguns vão porque estão enfermos, alguns vão por outras necessidades, mas todos nós temos a necessidade de estarmos na presença de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. E Zaqueu decidiu, aleluia, nessa noite eu digo para você, se decida a levar a sério a tua vida com Deus. Se decida a obedecer. Decide. Porque, como eu sempre digo, estou bebendo água, ainda bem que eu não estou tossindo, né? Ainda bem, né? Eu sempre falo para os meus filhos, eu sempre falo na minha casa, eu falo assim, nós temos que decidir servir a Deus, decidir mudar de vida. Deus não muda a vida de ninguém se a pessoa não quiser. Se você não querer mudança, você vai ficar aqui a vida inteira e não vai acontecer nada. Eu estava morando em Guaraçu, né? Como vocês todos sabem, que a maioria, mas alguém deve não saber.
porque senão não estaria falando agora. Eu estava lá em Guaraçu, né, vivendo a minha vida e, né, na desobediência, porque eu não estava fazendo a vontade de Deus. Deus veio e tocou em mim, permitiu que o anjo do Senhor tocasse em mim, porque eu estava brincando com Deus. Eu não estava levando a obra de Deus a sério. Eu não estava levando a minha vida com Deus a sério. E nós temos, igual eu disse para vocês, Deus podia tirar as coisas de mim, sem necessitar me levar para o hospital, para a UTI. Eu tomo um monte de remédio hoje, de verdade. É igual eu estava falando esses dias, tem gente que fala assim, eu não jejuo porque eu tomo remédio para pressão. Gente, se vocês forem lá em casa e ver o tanto de remédio, ainda que eu sou teimosa, que era para me tomar de manhã e à noite, eu só tomo à noite. A Kátia briga comigo ainda. E eu jejuo. Vou fazer 80 dias de jejum. Porque muitas vezes a gente usa desculpa para não fazer as coisas para Deus. Não é verdade? Se Deus quisesse, eu não precisaria ter passado pela UTI. Eu não precisaria estar tomando todos esses remédios. De vez em quando dar uns piripaque. Mas eu poderia ter escolhido diferente. Mas eu escolhi endurecer meu coração e falar, não, tá bom. De jeito tá bom, vamos na igreja assim mesmo. E Deus tinha uma obra para fazer. E quando Deus tem alguma coisa para fazer na nossa vida, nós não podemos endurecer o nosso coração para Deus. A palavra do Senhor diz que poucos são chamados, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E os escolhidos não tem pra onde correr. Se você não vai por bem, você vai por mal. Ainda mais quando Deus tem algo para fazer. É igual eu estava falando pro Vanderlei. Tem almas que ele vai ganhar, cantando do jeito dele, evangelizando. Tem almas que eu vou ganhar com o meu testemunho, com a minha vida, com o meu amor, não é verdade? Com a maneira de eu ser, de eu tratar as pessoas. Só que o que ele vai ganhar, eu não vou ganhar por ele. O que eu vou ganhar, ele não vai ganhar por mim. Então não tem como a gente colocar nada nas costas do outro. Nós temos que nos posicionar e deixar o Senhor fazer obra na nossa vida. Saber escolher. O Espírito Santo de Deus fala para mim aqui, que tem pessoas aqui no nosso meio que está quebrado, sofrendo que nem arroz de terceiro, porque está na desobediência, porque não obedece a Deus, porque não quer fazer a vontade de Deus. Deus fala para você que você tem que fazer tal coisa, você endurece o teu coração. Não é hora, não é hora. Como que não é hora? Você não sabe se amanhã você vai amanhecer vivo. Esses dias, vocês sabem que o pastor Rogério perdeu a mãe dele. Igreja, o tanto de vezes que nós fomos lá na casa da minha sogra, ele foi, pregava para batizar ela, pregava, falava, eu tentava trazer ela embora. A minha sogra morreu por maus tratos. O homem que morava com ela estava vivendo bêbado, ele não cuidava dela. E ela era uma mulher muito honesta, ela não queria abandonar o esposo dela. Aquelas pessoas honestas, porque tem pessoas que são honestas. Ele passa a prova, mas ele não desiste, ele é íntegro. E a minha sogra era uma pessoa muito íntegra. Ela não quis abandonar o esposo dela. E nós fizemos a nossa parte. Tentamos levar para ela a salvação. Tentamos trazer ela para morar aqui várias vezes. Mas ela escolheu ficar lá. Ela escolheu aquela vida. Eu estava sofrendo muito. E lá quando eu estava no velório, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, descanse o teu coração. Foi eu que tirei ela desse sofrimento. Eu estava sofrendo muito. Eu não conseguia parar de chorar, eu não dormi. Porque eu amo ela, amava muito ela como se fosse minha mãe. Eu nunca briguei com a minha sogra, eu nunca discuti com ela. Com 28 anos que eu estou com o pastor Rogério, eu nunca discuti com ela. Nunca, nunca, nunca. Sempre, por mais que ela algumas vezes fez alguma coisa que eu não gostasse, eu ficava quieta. Porque a gente tem que respeitar, né? Os mais velhos, a nossa mãe, a nossa sogra. Porque a nossa sogra é como se fosse a nossa mãe. A gente tem que honrar, tem que respeitar. E o Espírito Santo de Deus falou para mim descansar. Minha sogra era bem pesadona, ela estava tão magrinha no caixão. Isso, nós fomos no final do ano lá, em dezembro, né? Bem no finalzinho. Eu acho que a gente ficou uns 20 dias sem ir. E nesses 20 dias, a minha sogra se acabou.
mandaram uma mensagem, falaram assim que ela caiu. Eu falei, Rogério, será que a sua mãe não desmaiou de fome? Ele, claro que não, Marga. Menino, o dia que a gente foi lá, eu ficava o dia inteiro fazendo as coisas para ela comer. Ela comia, ela estava passando fome. Só que ela era teimosa. Se ela se decidisse vir para cá, se ela se decidisse a obedecer, ela estaria viva, eu tenho certeza disso. Mas por desobediência, por não ouvir, muitas vezes a gente paga um alto preço na nossa vida. Amém? Eu falo para os meus filhos lá sentados na mesa, eu não consigo salvar vocês. Eu oro por vocês, eu jejuo por vocês, eu falo com vocês, mas eu não tenho o poder de salvar vocês. Depende de você. Você tem que escolher sair dessa vida. E se você não quiser sair, você não sai. Porque quando Deus me libertou, eu quis. Eu falei, Senhor, eu quero. Senhor, não me deixa morrer desse jeito, porque eu vou para o inferno. E eu estava morrendo. Eu fui sumindo umas 2 vezes assim, ó. Eu estava morrendo. E eu não ia para o céu não, porque eu não estava vendo nada branco. Eu estava vendo coisa escura. Então se era escuro, não era céu, né? E eu implorei para Deus, Senhor, por favor, tem misericórdia da minha vida, Pai. E eu fiz um voto com Deus. E a partir daquele momento, não foi fácil. Para deixar vício, para deixar as coisas que a gente gosta, porque é bom, as coisas do mundo é bom, tudo aquilo que é ao contrário de Deus, para nossa carne é bom, a gente gosta. Não adianta falar que não gosta, que é mentira, né? A não ser que você nasceu lá no berço evangélico, nunca provou nada. Mas quem provou as coisas do mundo sabe que o diabo ele sempre vai usar essas coisas para querer tirar. Ele sabe que eu tenho uma fraqueza, o irmão Carlos tem outra, a irmã tem a... Mas ele vai lutar sempre na nossa fraqueza. Mas nós temos que saber resistir o diabo e decidir, Satanás, eu não quero mais isso para minha vida. Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Porque servir a Deus é renúncia. Se não houver renúncia, você vai ser um crente maldito dentro da igreja, escutando a palavra todo dia, saindo, desobedecendo e o diabo te chicoteando nas tuas costas. Amém? Aleluia. Para as pessoas aqui eu estava perdido. Olha o que Jesus disse para ele, ó. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de ver ninguém pecando e descendo para o inferno. Nós somos promessa de Deus na vida de Abraão. Deus falou para Abraão que ele teria filhos como a areia da praia. Nós somos promessa. Então a salvação é para todos nós. Aleluia, Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz. Jesus estava lá do lado de Deus, quietinho lá, ó, tranquilo. Ele veio, desceu aqui nesse mundo, morreu, pagou o preço para nos dar a salvação. E se você não manter a tua salvação, o diabo vai tentar roubar ela de você todo dia. Mas pastor, não é de graça? É de graça. Mas se você não manter ela, o diabo vai tentar roubar de você todo dia. Aleluia, Jesus. Olha aqui, ó, no último versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio aqui nessa terra para ser rei. Aquele povo, os reis, eles temiam que Jesus veio. Eles pensavam na mente deles assim, ó. Jesus agora vai formar um novo reinado e tudo vai acabar. Esse povo vai ir atrás de Jesus. Nós temos que matar ele. Só que Jesus, o reino dele não é dessa terra. Aleluia, Jesus. Jesus veio aqui, morreu, pagou o preço para que nós, gentios, nós não teríamos salvação se Jesus não tivesse feito isso. Nós não somos judeus. A salvação veio para eles, mas eles rejeitaram a salvação e hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Jesus veio para nós, para que nós pudéssemos também ser salvos. Aleluia. O médico é para o doente. Se você está aqui hoje, se você entrou aqui nessa igreja, se você sentou aqui, você não está perdido. Há esperança para você. Por mais que você fale, pastora, mas você não sabe como que eu não presto, pastora. Mas Jesus pode transformar a tua vida. Jesus, Ele transforma a mente do homem. Jesus, Ele limpa a mente do homem. Ele tira desejos que não agradam a Ele.
Quando você falar assim, ó, Senhor, eis-me aqui, Pai, trabalha na minha vida. Começa a jejuar, começa a orar, começa a clamar a Deus que os seus desejos impuros, que tudo aquilo que te afasta de Deus, que tudo aquilo que afasta o Espírito Santo da tua vida, vai caindo por terra, porque você vai começar a alimentar o teu espírito. Enquanto você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, enquanto você alimenta o teu espírito na oração e no jejum, os demônios vão caindo por terra. Quando você vê, você tem uma bencinha, libertinho, limpinho, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. E é tão bom, igreja, deitar a cabeça no travesseiro e não ficar preocupado, né? Com medo de, vai que a minha mulher descobre o que eu fiz, vai que o meu marido descobre, meu Deus do céu. E não pode ver o celular ali, já sai correndo para segurar o celular. É tão bom, né? A gente ter a mente limpa, a gente saber que nós estamos na presença de Deus, é a melhor coisa do mundo. Obedecer a Deus é o que faz a diferença. Vocês veem esse homem aqui, ó, pregando todo dia falando de dízimo. Você fala assim, esse pastor gosta muito de dinheiro. Ele fala muito de dinheiro. Não, ele gosta, né? Quem não gosta? Mas a intenção do pastor Rogério é ensinar vocês a fazer as coisas certas, para que as bênçãos de Deus venham para a vida de vocês. Entendeu? Porque todos aqueles que obedecem a palavra de Deus é abençoado. Zaqueu disse para Jesus assim, ó, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, Zaqueu, ele não quis saber mais, ele não ficou pensando mais no dinheiro, na riqueza que ele tinha. Ele só queria resolver a situação com Jesus. Ele queria que Jesus visse que ele realmente ia começar a fazer as coisas certas. Senhor, se eu roubei, eu vou restituir. Se eu vou vender o que eu tenho, eu vou repartir para os pobres. Tipo assim, ele queria aquela bênção, ele queria que Jesus entrasse na vida dele. Ele não estava nem aí para dinheiro. Porque a igreja, a palavra do Senhor diz, para que nós venhamos buscar primeiramente o reino de Deus. Às vezes você fica se matando, correndo atrás de dinheiro, e você fica lá, ó, destruído, cansado, exausto. Você não aguenta orar, você não aguenta vir na igreja, você não aguenta fazer nada para Deus, e Deus fica olhando e meneando a cabeça para você, e Deus fala assim, ó, ele está achando que eu aprendi uma coisa com o Gerdau, que quanto mais você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você, né? E quando você é fiel ao altar de Deus, meu Pai do céu, você não precisa se preocupar. Como a Alessandra disse, eu era uma pessoa muito preocupada, eu era uma pessoa desesperada, eu tinha pânico, ansiedade, eu não conseguia comer, porque parecia que tinha uma bola aqui, eu era uma pessoa totalmente atribulada. A Simone fala assim para mim, assim, Marga, o que aconteceu? Como que você conseguiu mudar? Né, Simone, você fala, né? Eu falo assim, Simone, eu não sei, Jesus. Por quê? Porque quando a gente começa a confiar em Deus, a gente não precisa ficar louco, só obedece. Ó, eu vendo as minhas roupinhas lá, os tênis, as coisinhas minhas, pagou, a Kátia já tira o dízimo, né, Kátia? R$10 ela tira, não interessa. Porque Jesus, Deus, Ele não quer saber de quantidade. O Senhor quer ver o teu coração se você realmente é fiel a Ele. Amém? Se Deus quiser, Ele pode vir aqui, uma pessoa vir aqui e colocar uma mala de dinheiro aqui. A igreja compra terreno, isso, aquilo. Mas Deus quer que você exercita a tua fé. Deus quer conhecer o teu coração para com a obra dEle. E quando você começar a ser fiel a Deus, você vai ver o mover de Deus na tua vida. Igreja, Deus, Ele é muito fiel. Igreja, Deus, Ele é muito fiel mesmo, de verdade. Eu estava preocupada porque eu tinha que pagar um cartão. Meu Deus do céu. Deus colocou o dinheiro na minha mão. Eu falei assim, meu Deus, como que Deus é muito fiel. Eu paguei o cartão, eu acho que eu tinha que pagar dia que hoje? Não. Deus já me deu o dinheiro, eu fui lá e paguei. Deus é muito fiel. Ó, igreja, de verdade, é com conhecimento de causa. Deus, quando você começa a obedecer, não é só obedecer no dinheiro não, tá? Tudo.
Quando você começa a dar ouvido para a voz do Senhor, e o Senhor começa a abençoar a tua vida. Na minha casa não falta nada. Eu tenho para mim ajudar as pessoas. Quando eu era rebelde, quando eu não obedecia a Deus, a gente, todo ano era a mesma situação. Todo ano. Chegava o inverno, não tinha dinheiro nem para andar de carro. Não tinha dinheiro para nada. Não comia porque Deus é misericordioso. Depois da obediência, igreja do céu, Deus abriu as portas e abençoou. Vocês que estão aqui conhecem a nossa vida. Vocês sabem da nossa vida, a maioria. Que nós temos para abençoar as pessoas. E então o pastor Rogério prega para você. Ele não está querendo roubar teu dinheiro. Ele está querendo que você seja abençoado. E se você está congregando nessa igreja aqui, presta atenção, ó uma dica. Se você está congregando aqui nessa igreja, se você está congregando aqui, e essa igreja que ensina você que você tem que ser dizimista, você tem que ser, porque senão você é rebelde. Se essa igreja ensina que você tem que dar oferta, você tem que ser, senão você é rebelde. Se você, pastora, mas eu não concordo, isso aí é errado. Então, se você não concorda, então não tem como. A palavra do Senhor diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Se você não estiver de acordo, não tem como você andar junto. Você vai ficar sentado lá criticando, falando mal, e o anjo de Deus vai te catar. Deus vai te pegar. E você vai ser amaldiçoado. Então, se você está congregando aqui nessa igreja, essa igreja fala que você tem que ser dizimista, obedeça o seu pastor. Quem sabe você começando a obedecer, as coisas vão mudar para você. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Se você não concorda, pede a bênção e vai na onde o Espírito Santo de Deus te levar. Porque tem igreja para todos os gostos aí, ó. Tem igreja que usa roupão, para quem acha que a mulher tem que usar roupão. Tem igreja que usa véu, para quem acha que a mulher tem que usar véu. Tem igreja que não rapa o sobaco, não rapa as pernas, para quem acha que não tem. Tem igreja para tudo. Deus, no último dia, ninguém vai ter direito de falar nada. Só que você tem que estar num lugar que você concorda. Não adianta você estar num lugar e ficar julgando. Nossa, mas aquelas irmãs, olha o jeito que aquelas irmãs olha que não sei o que, você está errado. Então, vamos começar a obedecer. Vamos deixar Jesus entrar na nossa vida e transformar a nossa vida. Não vamos ter um encontro com o Senhor e achar que tudo tem que ser do mesmo jeito, que não é. Quando você conhece a palavra de Deus, tem um encontro com o Senhor, você tem que viver uma vida nova na presença de Deus. Tem que haver transformação de Deus para você, senão não adianta. Não adianta você querer fingir que é crente. O que adianta? Você querer fingir que você é crente? Vem na igreja fingir 2 horas aqui, o que adianta? Porque hoje, sendo que é Deus que conhece o teu coração, a tua vida, o teu deitar, o teu levantar. A salvação é para os pecadores. Jesus é para os que pecam. A palavra do Senhor é para os pecadores. Aleluia, Jesus. Essa igreja é para os pecadores. Essa igreja está aberta aqui para receber pessoas que estão sendo rejeitadas por outros lugares. Nós estamos aqui. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar, nós vamos fazer a obra de Deus e resgatar, em nome de Jesus, aqueles que Deus escolheu e chamou. Se você obedecer, se você fizer as coisas certas, eu te garanto, com essa palavra aqui, ó, se você obedecer, a tua vida vai mudar. Se você ouvir o teu pastor, a tua pastora, a esposa do teu pastor, se você obedecer, sua vida vai mudar. Eu te garanto que você vai ver. Porque não faz sentido. A gente ajuda. É muito bom ajudar. Ir lá na tua casa levar uma cesta para você. Mas o melhor é você. Por exemplo, eu já recebi cesta, ajuda da Lucélia, da Simone, de muitas pessoas. É normal, todos nós passamos por necessidade, por dificuldade. Só que o melhor, igreja, é você receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. Amém? E ser abençoado. Eu sei que eu vou falar rapidinho. Eu ouvi uma vez uma parábola do João Rico Palharim que eu achei muito interessante. Era um sábio que andava com um rapaz.
E eles foram num sítio. E esse povo era muito pobre, as crianças tudo barrigudo, cheio de verme, aquela situação, a casa caindo aos pedaços, aquele povo feio, sabe, tudo encardido, não tinha comida, não tinha nada. E daí, né, conversaram, conversa vai, conversa vem, vamos beber água de novo. E daí, eles estavam indo embora. E o rapazinho estava aprendendo, né, com o velho, o homem mais sábio. E eles tinham uma vaquinha, eles conversando lá, então, essa vaquinha aqui, ela faz, a gente pega, faz o queijo, né, a vaca estava mais magra, a vaca estava quase desmaiando. E essa vaca, coitada, eles tiravam o leite dela, fazia lá um queijinho, sobrava um pouquinho de leite lá, e assim eles iam empurrando com a barriga. E aquele povo feio, a mulher amarela, todo mundo morrendo. E eles estavam indo, o sábio falou assim pro rapaz, ó, empurra a vaca. Tinha um precipício, né? Ele falou assim, ó, empurra a vaquinha. Ele, não, eu não vou fazer isso. Empurra a vaquinha. Ele, não, eu não posso fazer isso é errado. Ele empurra a vaquinha. Empurrou a vaquinha. Tadinha da vaquinha, morreu. E agora? A vaquinha era a única forma deles receberem, né? Deles irem vivendo, empurrando a barriga. E eles foram embora e o rapaz ficou triste, sabe? Falou, nossa, cometi um crime tão grande, Deus nunca mais vai me perdoar. E esse rapaz ficou triste, o coração dele, ele se sentindo muito mal porque ele empurrou a vaquinha. E o que é que aconteceu? Passado-se um tempo, ele volta ali para aquelas bandas ali, para aqueles lados. Tá lá um sítio bonito, né? Uma cerquinha, tudo branquinha, pintadinho. Daí ele entrou lá. Ele perguntou assim, gente, tinha um homem carpino assim, arrumando assim. Ele perguntou assim, o que aconteceu com o povo que morava aqui nesse lugar? Nossa, eles venderam o sítio? Daí o rapaz falou assim, não, são os mesmos moradores. E daí começou a contar a história, né? O que aconteceu, né? Começou a contar a história. E o que aconteceu? Como a vaquinha morreu, não tinha mais vaquinha, eles tiveram que se levantar, né? E se descobrir. Eles tiveram que ver que eles tinham potencial para fazer algo, para mudar a vida deles. Que eles não precisavam ficar vivendo somente aquela situação. Que eles podiam se levantar. Ó, a mulher tinha o potencial para fazer alguma coisa. O homem tinha, o rapaz tinha, o menino mais novo também tinha. Então eles começaram a trabalhar. E daí o que aconteceu? As coisas foram modificando. Tudo foi mudando. E é assim que Deus quer. Deus não tem prazer que você viva de mendigando pão. O salmista Davi, ele disse, ó, eu sou velho, eu fui jovem, ou era jovem, eu fui velho. Eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Deus prova nós. Nós somos provados. Mas a prova, ela tem que acabar. Tem prova e tem desobediência. Prova acaba, desobediência não. Desobediência fica rodando, que nem aqueles bichinhos que rodam, aqueles ratinhos lá que ficam rodando. Roda e não sai do lugar. Então, o prazer de Deus é que eu e você venha abençoar, venha obedecer, dar ouvido a pessoas que Deus colocou na tua vida. Principalmente teu pastor. Ouve teu pastor, ouve a esposa do teu pastor, que quem sabe as coisas mudam para você. Deus não tem prazer em ver ninguém perecendo. Deus diz que você tem potencial, eu tenho potencial para mudar a nossa vida. Tanto espiritualmente, tanto também na nossa vida material. Basta a gente fazer que nem Zaqueu. Sai, não tem como ver, sobe na figueira. Sempre há um jeito. Sempre há um jeito. Quando nós queremos, sempre há um jeito. Basta nós nos levantarmos e não ficarmos no nosso acomodismo. Porque o acomodismo é o que destrói a nossa vida. Amém, igreja? Vocês entenderam alguma coisa? Aleluia, Jesus. Santo Deus. Amém, então. Então se coloca em pé. Eu vou estar passando para o pastor Rogério.